A todos a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a poderosa palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar com a sua vida a palavra de Deus que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. A palavra do Senhor nos fala assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa palavra, o tema dessa palavra é marcados pelo sangue do Senhor Jesus. Marcados pelo sangue do Senhor Jesus. E essa palavra, quando nós olhamos aqui para a vida de Paulo, nós vemos que Paulo ele foi um homem que ele teve uma experiência muito forte com Deus, uma experiência profunda de salvação. Porque a Bíblia nos fala que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, Ele foi ensinado ali pelo judaísmo, pela religião judaica, e aonde ele cresceu, e ele era ele era um homem que se tornou um religioso, Cresceu aos pés de Gamaliel, um homem culto, estudado, mas era um homem que vivia a lei na sua vida, que vivia na lei, que não tinha ainda uma experiência com Jesus, não conhecia o verdadeiro evangelho de Cristo. E a palavra nos fala que, a Bíblia nos fala que ele, a caminho de Damasco, ele era um perseguidor dos cristãos, e ele perseguia os cristãos. E ele, a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Ali, quando Jesus se revelou a ele, e ali ele teve uma experiência de salvação, ele foi marcado. Ele teve uma experiência que marcou ele. Ali ele caiu cego do seu cavalo, e ali ele teve uma experiência de salvação, que Jesus se revelou a ele, se revelou a sua vida. A Bíblia nos fala que a palavra de Deus nos ensina, que a religião, muitas das vezes, o sistema religioso, ele cria pessoas fanáticas, A pessoa fica fanática com a sua religião e ela não entende o verdadeiro sentido da salvação, porque o verdadeiro sentido da salvação é fazer o bem, é semear o bem, não é perseguir as pessoas, não é fazer o mal para as pessoas. E Paulo agora, a Bíblia nos fala que de perseguidor, ele se converteu ao Senhor Jesus. Se converteu ao Senhor Jesus, e ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregou a sua vida a Cristo, e ele agora de perseguidor ele passou a ser perseguido. E ele aqui nessa palavra ele fala que ele carregava no seu corpo as marcas do Senhor Jesus, porque ele teve uma experiência de salvação. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que no Velho Testamento, o povo vivia pela lei. Quando as pessoas precisavam do perdão do seu pecado, eles precisavam de recorrer ao sumo sacerdote. E ali, a Bíblia nos fala que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele
E ali diante da Arca da Aliança, ali no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, e ali ele sacrificava o animal, levava, ele só podia ir com o sangue. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele ia ao Santo dos Santos para apresentar o sangue ali, e através daquele sangue ali era apresentado todos os pecados, né, de todos ali, pela ignorância das pessoas, pelo pecado das pessoas, para que o Senhor pudesse aceitar aquele sacrifício e perdoar os pecados das pessoas. Era só assim que as pessoas alcançavam o perdão. E a palavra nos fala que dentro da Arca da Aliança estava ali 3 elementos que estavam dentro da Arca da Aliança. Era o maná, né, quando Israel estava ali atravessando o deserto ali, saindo do Egito, indo para a terra prometida, né, o maná que Deus fez cair do céu. A vara de Arão, né, que Arão quando ele, né, ele partiu, quando ele ali foi o legado que passou para Moisés, né, que é a vara de Arão. Arão passou o seu legado para Moisés, espiritual falando, né, espiritualmente falando. E em terceiro estava ali as tábuas, a tábua dos 10 mandamentos, né, a tábua dos 10 mandamentos. Quando Moisés subiu ao Sinai, e ali Deus revelou a ele os 10 mandamentos, né, a lei do Senhor, que é os 10 mandamentos. E a palavra do Senhor que está ali, esses 3 elementos estavam ali dentro do Santo dos Santos. E uma vez por ano, né, o sacerdote, já expliquei isso, mas eu vou explicar novamente, uma vez por ano o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote. E ele, uma vez por ano, ele ia ali com o sangue, né, e ele apresentar ali, sacrificava o animal, espargia o sangue e levava ali o sangue para se apresentar diante o sacrifício ali, aquele sacrifício, apresentar aquele sacrifício e aquele sangue ali, né, para que pudesse perdoar os pecados, a ignorância das pessoas, do povo de Deus. Somente assim que as pessoas eram perdoadas. E isso no tempo da lei. Mas a palavra nos fala que quando Jesus ele vem, né? Quando Jesus ele vem, quando Jesus ele se revela a vida do homem, agora Jesus estava mostrando para o homem que não seria da forma que seria, não seria pela lei, mas seria pela graça. E isso ia se concretizar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus já estava, quando ele veio, ele já estava explicando toda a palavra, falando toda a palavra, mas isso ia se consumar na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ia se consumar, né? Porque Jesus ali na cruz do Calvário ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Então agora o homem, para ele ter acesso ao Santo dos Santos, ele teria que somente o sumo sacerdote. Mas agora, quando Jesus vem, e a palavra nos fala quando Jesus ali, aqui a palavra do Senhor nos fala em Colossenses, em Colossenses 1,14, a palavra do Senhor nos fala assim: Colossenses 1,14, a palavra do Senhor nos fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, a redenção, Jesus veio para trazer a redenção, né? Para trazer a salvação,
para se revelar ao homem como um Deus redentor, um Deus misericordioso. Jesus veio para revelar a misericórdia de Deus. Então, ele começou a se revelar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a redenção de Deus, né? O arrependimento. Porque se o homem se arrependesse do seu pecado, ele não precisava mais, né, fazer sacrifícios, mas ele precisava somente se arrepender do seu pecado. Pelo seu sangue. Né? Por isso que o sangue do Senhor Jesus é o sangue da nova aliança. Jesus fez uma aliança com o homem na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue e ele fez uma aliança que agora o homem, ele não ia viver debaixo da lei, mas ele ia viver debaixo da graça, debaixo da misericórdia de Deus. Né? Quando nós se arrependemos dos nossos pecados, nós alcançamos o perdão, a misericórdia. Porque na lei, meus irmãos, alguns pecados eram para a morte. Mas Jesus agora, ele veio para mostrar para o homem. A Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que é Jesus. Então, em Jesus, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. A remissão dos nossos pecados. Ele nos rime, a remissão no sentido assim que ele nos purifica, ele nos limpa do nosso pecado. Né? Então, a palavra continua nos falando aqui, também em Mateus 27:51, a palavra nos fala assim, em Mateus 27:51, Evangelho de Mateus 27:51, a palavra nos fala, capítulo 27, versículo 51, Evangelho de Mateus, a palavra nos fala, e eis que o véu do templo se rasgou em dois. Eu vou ler o 49 também, o 50, eu vou ler o 50 e o 51, porque aqui fala assim no 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então a palavra nos fala quando Jesus estava lá na cruz do Calvário. Quando ele estava lá na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala quando ele entregou o seu espírito. Quando ele entregou o seu espírito ali na cruz do Calvário. A Bíblia nos fala que a cortina do templo se rasgou. A cortina do templo ali do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as pedras, manifestando o poder de Deus. Porque quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue, mostrando agora para o homem que a palavra de Deus, que é a tábua dos 10 mandamentos, ela não ia ficar mais guardada dentro lá da Arca da Aliança, mas a palavra de Deus ia ser revelada ao homem através de Jesus. Porque as tábuas ali dos 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos, nos fala da palavra de Deus. E agora a palavra de Deus não ia estar dentro da Arca da Aliança. Porque o homem não ia ter acesso à palavra de Deus, não ia ter acesso ao Santo dos Santos, somente através do sumo sacerdote. Mas agora Jesus, que é o sumo sacerdote, que veio a esse mundo, que se fez homem, e que foi como ovelha muda ao matadouro, ele entregou o seu espírito, ele deu a sua vida pela minha vida e pela sua vida. E agora, a palavra de Deus iria se revelar ao homem, não na lei, mas pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus agora que se renova em uma nova aliança através de Jesus com a vida do homem. E a palavra de Deus nos fala que também ali na Arca da Aliança estava a vara de Arão, que representa a direção do Espírito Santo.
É o Espírito Santo agora que nos conduz, é o Espírito Santo. Porque Moisés usou a vara lá para abrir o Mar Vermelho. Ele tocou a vara, quando ele tocou a vara, o mar se abriu. Representando o Espírito Santo, que abre o caminho para a sua igreja. O Espírito Santo que mostra o caminho, que guia o homem no caminho. Que é o cajado, que é a direção do Espírito. O Espírito Santo agora que veio sobre a vida da igreja para orientar a igreja, para nos dar direção, para dar direção ao homem, para mostrar ao homem o caminho da salvação. Para mostrar ao homem o caminho da terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. E também ali estava o maná. O maná representando o pão, que Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Eis que eu sou o pão vivo que desceu do céu e que habita entre nós. Jesus é o pão vivo. Ele é o pão que alimenta a nossa alma. Por isso que quando nós ceiamos, nós usamos ali o cálice, né, do suco de uva que representa o sangue de Jesus, e usamos ali o pão, que fala do corpo. Né? Então, Jesus, ele repartiu o seu corpo, ele deu o seu corpo. Ele foi na cruz do Calvário e deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue e deu o seu corpo. Pela minha vida, pela sua vida. Para nos salvar. Para nos libertar da condenação do pecado. E agora, né? Essas coisas não vão estar mais dentro na lei. O homem só tinha acesso ao Santo dos Santos, a Arca da Aliança, né? Através do sumo sacerdote, através do sacrifício ali. Mas agora não, agora nós temos acesso através de Jesus. Se você pecou, se você falhou, se você errou, se você cometeu um pecado, você tem que confessar o seu pecado. Nós devemos confessar o nosso pecado. Porque assim Deus vai ter misericórdia na nossa vida e vai nos perdoar. E meus irmãos, uma coisa, isso eu falo com as pessoas. O homem só entende o projeto de Deus. Ele só alcança acesso à presença de Deus quando ele entende a mensagem da cruz. Quando ele é marcado com o sangue de Cristo. Por isso que o tema dessa palavra é marcados com o sangue de Jesus. Nós precisamos ser marcados com esse sangue. Nós precisamos ter uma experiência de libertação, de transformação. Nós precisamos ter uma experiência com a mensagem da cruz. Enquanto o homem não entende a mensagem da cruz, ele não tem uma experiência de salvação, ele não alcança uma experiência de salvação, e ele não é marcado por esse sangue, e ele não alcança a libertação na sua vida. É por isso que nós precisamos ter uma experiência com a mensagem da cruz. É por isso que hoje eu trouxe essa palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi marcado. E para ser marcado com esse sangue, não é simplesmente se converter a uma religião, se converter a uma placa de uma religião, um sistema religioso. Nós temos que se converter a Jesus Cristo. Nós temos que entender o projeto de Deus de salvação para as nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos de viver no tempo da lei. Nós temos que viver no tempo da graça, da misericórdia. As coisas de Deus é simples. Mas o homem precisa entender uma coisa. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos confessar o nosso pecado. Nós precisamos buscar a redenção na nossa vida. Entrega o que a palavra nos fala no Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Entrega. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E assim Deus pode fazer tudo na nossa vida.
Tudo Deus pode fazer na tua vida quando você entregar, quando você confiar, quando você entender a mensagem da cruz, quando você entender o projeto de salvação para a sua vida. Para de ficar ouvindo pessoas que ficam confundindo a sua mente. Para de ficar dando atenção para pessoas que ficam só, em vez de esclarecer a palavra de Deus, trazer a revelação da palavra de Deus, trazer o entendimento da palavra de Deus, fica arrumando contenda, confusão, discórdia, debate religioso. Isso não vai somar nada na sua vida. Mas o que transforma a vida do homem é a revelação da palavra. É a palavra de Deus que se revela ao coração do homem. Agora, meus irmãos, a palavra de Deus não está dentro da Arca da Aliança, que significa a presença de Deus. Mas agora o homem, para entrar na presença de Deus, é através de Jesus. Jesus nos dá acesso à presença de Deus. E você tem acesso à presença de Deus. E a palavra de Deus se revela à sua vida através do Senhor Jesus. Através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus. Ele revela os mistérios da palavra de Deus. As coisas de Deus é simples, mas as coisas do Senhor, o Espírito Santo, ele habita num coração simples e humilde. Num coração manso e humilde. Nós temos que amansar o nosso coração. Nós temos que pedir a Deus a humildade. Pedir a Deus que tire a soberba do nosso coração, que tire a prepotência, a arrogância. A Bíblia nos fala que Deus, ele jamais desampara o coração contrito e quebrantado. Deus tem prazer em abençoar o homem que se arrepende, o homem que se humilha. A Bíblia nos fala que Deus abate o soberbo e exalta os humildes. Se humilha aos pés do Senhor. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, ele se humilhou, ele caiu. Ele caiu ali e se prostrou aos pés do Senhor Jesus. Meus irmãos, quando o homem cai aos pés do Senhor, a Bíblia nos fala que ele ficou cego. E Deus quer, muitas das vezes, te fazer enxergar através da luz da palavra, da luz da revelação da palavra. Porque ele ficou cego, mas depois sua vista voltou. Porque ele precisava agora passar por um processo de libertação, um processo de transformação na sua vida. E Jesus transformou a sua vida. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. Por quê? Porque agora a luz da palavra entrou na sua vida, a luz da revelação. Ele foi marcado com o sangue de Jesus. Por isso que essa palavra aqui em Gálatas, que nós lemos, ele mesmo falou: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então ele estava disposto a tudo agora por Jesus. Ele sabia que muitos iam ficar incomodados agora com ele. Por quê? Porque ele aceitou essa redenção, ele aceitou essa graça, ele aceitou essa misericórdia na sua vida. E agora ele não ia perseguir as pessoas, mas ele ia agora semear o amor de Cristo, levar o amor de Cristo, levar a palavra de Deus. Agora ele não ia ser um religioso, para ficar seguindo o judaísmo, sendo enganado pelo o sistema religioso. Muitas das vezes, muitas pessoas ficam enganadas, às vezes, com aquilo que está ouvindo, que está há muitos anos ali, mas a verdadeira salvação, o verdadeiro entendimento da palavra de Deus, é só o Espírito Santo que revela para o homem. Por isso que Paulo, ele teve que ter uma experiência, ele teve que ser marcado.
E a marca, quando o homem tem uma cicatriz no seu corpo, vai ficar marcado pro resto da vida. Então aquela experiência que Paulo teve, marcou a sua vida, pro resto da sua vida. A experiência que Deus quer te dar, meu irmão, é pro resto da sua vida. Quando nós somos marcados pelo sangue do Senhor Jesus, o homem jamais esquece essa experiência. É só o sangue de Jesus que pode... Porque o sangue lá, ele era... As cortinas lá do templo eram espargido o sangue. Agora, esse sangue que era espargido lá nas cortinas, que rasgou do véu do templo lá, que se rasgou de cima a baixo, esse sangue agora não vai ser espargido nas cortinas, mas esse sangue vai se passar na minha vida, na sua vida, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar do nosso pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala: desde agora ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Então Paulo, ele estava carregando as marcas, a marca do sangue do Senhor Jesus, a marca que liberta, o sangue do Senhor Jesus que liberta, que transforma, que salva, que cura a alma do pecador. Porque esse sangue é o sangue da redenção. É o sangue da remissão dos nossos pecados. É o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. E que você venha ser marcado com esse sangue. Que você venha deixar o Espírito Santo te tocar. Te marcar com esse sangue. Te libertar. Meus irmãos, é só o Senhor Jesus que pode libertar a vida do homem, que pode transformar a vida do homem. Não tem psicólogo, não tem médico, não tem remédio que pode curar a alma do homem. O único que pode curar a alma do homem é o Senhor Jesus. É a presença do Espírito Santo, é a presença de Jesus na vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra para a sua vida. Que você venha buscar essa experiência de salvação. Meus irmãos, experiência não se compra. Experiência se adquire. E a experiência da salvação, nós só alcançamos ela quando nós entendemos, quando nós abrimos a porta do nosso coração. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, como Senhor e Salvador da nossa vida. É somente assim que o homem vai ter uma experiência de salvação. Que você venha tomar essa palavra e que essa palavra venha tocar no seu coração. Porque a Bíblia nos fala que não é por força nem por violência, mas é pelo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do seu pecado. E o Espírito Santo quer fazer essa obra na sua vida. Nós não vivemos do tempo da lei. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa viver como Paulo viveu, ser um religioso, mas que você venha ser um convertido, um transformado, um lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Porque é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nos lavar, nos remir, nos purificar com o seu sangue poderoso, porque o sangue do Senhor Jesus, ele tem poder para transformar a alma do homem. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida. E eu quero orar com a sua vida, profetizando essa experiência de salvação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, profetizar uma experiência de salvação sobre essa vida, Senhor, sobre a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, dessa criança. Senhor Deus, conceda uma experiência de salvação, marca com teu sangue. Porque a tua palavra nos fala, Senhor, que nós não precisamos sacrificar, porque
Jesus já sacrificou a sua vida na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Ele já derramou o seu sangue. E a tua palavra nos fala que ele foi à cruz do Calvário e entregou o seu espírito. E ele, meu Pai, a Bíblia nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós temos acesso ao Pai. Jesus é o nosso advogado. Nós temos acesso à tua eternidade, ó Deus, através do Senhor Jesus. Meu Pai, e ele já sacrificou a sua vida pelas nossas vidas. E que o Senhor venha dar esse entendimento de salvação. Que a mensagem da cruz venha entrar nos corações. E que o Senhor venha marcar essas vidas com teu sangue. Libertar, transformar. A palavra de redenção, a palavra de misericórdia, a palavra de perdão. Essa é a tua palavra, Senhor. Porque agora a palavra do Senhor não está dentro dos santos santos. Mas a tua palavra está marcando os nossos corações. A tua palavra agora está guardada dentro dos nossos corações. E que o Senhor venha marcar as vidas. Marcar essas pessoas com a tua palavra. Com a tua palavra de salvação, Senhor. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha tocar nessas vidas. Que o Senhor venha colocar humildade. Que o Senhor venha quebrantar os corações. Convencer os corações. Pelo teu Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa é a palavra de Deus e que você venha tomar posse dessa palavra e que Deus venha te abençoar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, eu profetizo a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.